Oi Brasil, oi Delmiro. Então, meu nome é Dima Correia e dessa vez eu vim cumprir o prometido, eu vim falar sobre minha depressão. E para isso, hoje eu resolvi fazer um Maquia e Fala, para não ficar só eu falando, entendeu? De um problema e não ficar muito pedante. Então, eu fiz o quadro, esse é o quadro Camisa de Força e é onde eu vou desabafar com vocês. Então, minha gente, como é uma Maquia e Fala, eu vou prender aqui o cabelo. E eu tirei a barba porque senão não ia ter muita coisa pra maquiar. Ia ser uma maquiagem mais rápida. E como a minha maquiagem é masculina, aí eu preferi tirar a barba pra fazer pra vocês. Então eu vou prender o cabelo pra começar. Então vamos lá, né, minha gente? Primeiro eu vou limpar aqui a pele com água micelar. Então, no meu caso, eu já sentia que eu tinha problemas psicológicos. E realmente, é difícil de você aceitar, mas não tem pra onde correr. São problemas psicológicos, entendeu? Se você tem depressão, se você tem toque, se você tem ansiedade, se você tem tudo isso, são problemas psicológicos, então não tem muito pra onde correr. Então, eu não me reconhecia assim. O meu primeiro problema, o meu primeiro sintoma, que eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo, era o toque. Era muito forte quando eu era, e ainda hoje é quando eu era criança, entendeu? E eu não entendi o que era, eu só sabia que eu tinha determinadas manias e que se eu não as cumprisse, ficava na minha cabeça que alguma coisa muito ruim ia acontecer. Por exemplo, digamos que se eu acendesse a luz pensando em uma coisa ruim, eu tinha que desligar e acender de novo pensando em uma coisa boa, senão meu pai ia morrer, minha mãe ia morrer, entendeu? Esse tipo de coisa. E isso me torturava. Era, 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 era terrível uma criança conviver com, com um problema assim tão forte, com uma coisa tão pesada, né? A água micelar que eu usei foi a normal da Ruby Rose e a base é a base líquida HD da IES agora que eu vou usar. Então, e eu tinha que obedecer essas manias, entendeu? Desde o quê? Desde os meus 8 anos. E realmente, antigamente as manias começaram assim. Se eu tocasse em alguma coisa com a mão direita, eu também tinha que tocar naquela determinada coisa com a mão esquerda, tipo aquela loucura, coisa de louco mesmo. E se eu não fizesse isso, se eu não obedecesse essas manias, como eu já disse, ficava na minha cabeça que alguma coisa muito ruim ia acontecer. E isso ia se espalhando, minha gente. Eu tô usando esse pincel que eu comprei lá na IES também, é da Macrilan profissional, o M14, é pincel para base. E isso foi se espalhando, minha gente. Eu, eu tanto tinha dificuldade de acender e apagar a luz, de realizar as tarefas mais fáceis do dia a dia devido ao toque. Acender e apagar a luz, calçar o sapato, abrir uma porta, fechar uma porta, entendeu? Então, tudo isso devido ao toque. Se eu não abrisse ou fechasse pensando em alguma coisa boa, eu imaginava que alguma coisa ruim ia acontecer. E ficava aquela sensação permanente na minha cabeça. E mesmo eu conversando com, agora futuramente, né, eu conversando com a psicóloga, eu tinha noção que aquilo ali era loucura da minha cabeça, que mesmo que eu apagasse a luz na pensando em alguma coisa ruim, nada de ruim aconteceu com minha família nem comigo mesmo, mas o desconforto não saía da minha cabeça. E por muito tempo eu achava isso, que eu tinha toque, mas eu era consciente, eu não acreditava que ia acontecer, né? Esponjinha também aqui comprada da Yes. Então, como foi que eu comecei a saber que realmente eu tinha toque? Quando eu assisti no Fantástico, né? Uma, uma série que era do Dr. Drauzio Varela.
E ele abordava temas como toque, como a depressão, diversas pessoas que tinham essas manias. Então eu lembro que ele mostrava um. Ele mostrou o caso de uma menina que ela tinha que encostar. Então ele contou o caso de uma menina lá dos Estados Unidos que ela tinha a mania de encostar a ponta dos pés na frente da porta e depois encostar a ponta de trás dos pés na porta. E tinha horas, o depoimento do pai dela, que ela ficava horas ali parada e era preciso o pai dela puxar, realmente puxar e tirar ela dali, porque não ia deixar a menina presa. Lá no Fantástico também ele mostrava um caso de uma mulher que ela tinha mania de limpeza. Ela estava limpando as mãos constantemente. Isso também aconteceu comigo, eu passei por esse processo de mania de limpeza, de lavar as mãos frequentemente. Eu lembro que o pessoal de casa dizia, que bexiga tanto esse menino, tanto lava as mãos, entendeu? Mas era tudo derivado do toque, de você imaginar que você tá sujo, que você pegou em alguma coisa suja, você tem que botar a mão no nariz. É lógico que você botar a mão no nariz tem que lavar a mão, mas tipo, você encostar no nariz e você precisar lavar a mão, entendeu? E você se entender como sujo, alguma coisa assim, você precisar estar se lavando direto. Tinha gente que ele mostrava no Fantástico que chegava a lavar a mão tanto com sabão quanto com aquela água quente de despelar os pelos das mãos, entendeu? Nessa reportagem também eu vi uma atriz daqui do Brasil que ela só conseguia sair do banho depois que ela pensava alguma coisa boa. E teve um dia que ela ficou 16 horas no banho, porque ela não conseguiu pensar em nada boa. Então, a partir desse momento foi que eu fui me descobrindo, entendeu? Eu fui entendendo a minha doença. Porque naquele tempo eu deveria ter o quê? Uns 12, 13 anos. A gente não tinha acesso à internet, a gente não tinha tanto acesso à comunicação como agora. Passar agora o corretivo da Bruna Ferraz, também comprei lá na loja Yes. Então, aí daí, a partir desse momento, foi que eu comecei a me entender que eu tinha um problema mental, que era o toque. Aí eu consegui com o tempo, trazer essas manias de fora. Por exemplo, se eu tivesse que cortar as unhas, eu precisava cortar desse dedo em direção a esse dedo, desse dedo em direção a esse dedo. E até em pessoas mesmo, eu evitava. Teve uma vez que eu tive tanta vergonha, minha gente, porque se eu considerasse que uma pessoa ia ficar em recuperação na escola e essa pessoa tocasse em mim, na minha cabeça ficava que eu ia ficar de recuperação também. E eu chegava, se alguém tocasse em mim que eu considerasse que ia ficar de recuperação, ou que eu sabia que essa pessoa ficava em recuperação, ela tocava e eu tinha que limpar, assim, ó, psicologicamente, porque pra mim eu só me sentia bem depois que eu fazia isso, que eu limpava. E teve uma vez que um amigo meu pegou e percebeu isso meu e disse, eu não tô sujo não, pô. Eu não sou nojento não. E isso doeu demais em mim. E essa foi uma parte marcante, sabe? Aí foi quando eu tentei contrair isso tudo, essas manias, pelo menos as externas, né? De tocar em alguma coisa, e eu trouxe pra dentro de mim. Aí, por exemplo, depois que eu consegui contrair essa fase externa, essa fase de estar precisando lavar as mãos direto, de estar precisando limpar quando alguém tocava em mim, entendeu? Aí eu consegui puxar a doença pra dentro da cabeça e ficou só em palavras. Essa aqui é a esponjinha para corretivo que eu uso. Eu uso uma para base e uma para corretivo. Também comprei lá na IES. Aí eu consegui transformar isso em palavras, entendeu? Por exemplo, eu não precisava mais tocar em uma pessoa duas, três vezes, mas, por exemplo, se eu escutasse a palavra azar, eu tinha que escutar a palavra sorte. Eu tinha que dar um jeito de escutar a palavra sorte. Quando eu não escutava a palavra sorte, eu tinha que escrever. E se eu visse escrito a palavra azar, aí eu tinha que escrever a palavra sorte. Aí, por exemplo, se alguém falasse a palavra morte pra mim, eu tinha que ver a palavra vida, porque senão ficava na minha cabeça que alguém da minha família ia morrer, entendeu?
Então isso pesava demais. Era como se tivesse. Pra vocês terem uma ideia melhor do que essa sensação, era de como se tivesse, sabe, alguém pegando um prato e um garfo e fazendo aquele barulho, roçando um prato e um garfo na sua cabeça. Então, o incômodo, minha gente, o incômodo era igual. Então aquilo me perturbava tanto, me perturbava, perturba até hoje, né? Porque o toque não tem cura. Eles dizem que tem controle, mas pelo menos eu tô com 30 anos hoje e me trato desde dos 15 e eu não tive melhora nenhuma. Vou passar agora o pó de banana. Esse pó de banana eu trouxe lá de São Paulo. Então, minha gente, aí com o passar do tempo foi que eu ficava infeliz demais. Na presença dos meus amigos, eu conseguia brincar, eu conseguia ser divertido, inteligente e tudo. Mas quando chegava em casa, que eu ficava só, assim, que eu não tinha contato com o público, sempre me vinha aquela tristeza, entendeu? E a tristeza e a angústia foi tomando conta de mim. Foi no período que a ansiedade começou a aumentar. Já na escola mesmo, toda vez que dava a hora de eu ir para a escola, me dava dor de barriga. E eu passei por vários médicos mesmo, para ver o que era essa dor de barriga. E depois de muitos exames, eu fiz exame de tudo, todos os exames necessários que o médico pediu para fazer, eu fiz, minha gente. Aí quando eu terminei a escola, eu precisava fazer o cursinho em Paulo Afonso. E toda vez que eu só em falar em viajar, a minha barriga já doía. Então, todos os dias eu precisava tomar um Diazec, aquele remédio que é pra diarreia mesmo. E eu expliquei ao médico. O médico olhava pra mim, eu fiz todos os exames. Aí ele pegou e disse, ah, você não tem nada? Aí eu peguei e disse, eu posso continuar tomando Diazec? Aí ele pegou e disse, pode, mas você não tem nada. Aí eu disse, mas eu quero saber se vai influenciar em alguma coisa. Se eu tomando esse remédio, entendeu? Eu vou ter algum efeito colateral, se vai me fazer algum mal. E ele pegou e disse, quando você toma, você consegue ir viajar? Eu disse, tomo. Quando eu tomo, eu consigo ir viajar e não tenho dor de barriga nenhuma. Aí ele pegou e disse, então tome. Então, foi aí que foi despertando em mim que essa dor de barriga não era um problema físico, não era nada fisiológico, entendeu? Para o pó de banana absorver um pouco para depois limpar, não vai ficar assim branca não, minha gente. Então, aí eu consegui, aí eu já percebi que eu já era uma criança diferente, né? Eu já era ansioso demais. Então, essa dor de barriga, eu percebi que ela tanto começava quando eu tinha que ir para aula, ela começava quando eu tinha que viajar. Se alguém me dissesse, você vai viajar amanhã, então eu já tenho dor de barriga hoje de noite, entendeu? Se alguém chegar para mim, até mesmo hoje, e disser, eu preciso falar com você agora e é urgente, vai me dar uma dor de barriga na hora, entendeu? Então, eu comecei a perceber que isso era psicológico, era derivado da minha ansiedade. Eu trago ansiedade desde a infância, porque as outras crianças não eram tão preocupadas quanto eu. Eu me preocupava sempre com o horário de chegar em casa, se alguém, se quem me criou foi minha avó, né? Se minha avó determinasse um horário para chegar em casa, eu tivesse saído, eu tivesse na rua, aquilo ali ficava na minha cabeça e eu não conseguia aproveitar porque eu ficava, quando eu saía, eu ficava preocupado muito com a hora de chegar em casa e até hoje mesmo, porque eu era muito cobrado, então minha ansiedade deriva um pouco disso também, dessa cobrança. Aí foi quando eu vi no programa do Drauzio Varela, né, no Fantástico, que eu consegui entender o que é depressão, que eu consegui entender o que é ansiedade, que eu consegui entender o que é toque, que eu consegui entender que eu tinha problemas mentais. Como naquele tempo nada era normalizado, a gente não tinha essa banalidade, a gente não tinha, como falei, não tinha internet, não tinha nada, então a gente tinha muito medo do preconceito. Porque você falar que tem depressão, você falar que você precisa ir no médico, no psiquiatra, você falar que precisa tomar
Você falar que você precisa tomar remédio controlado, entendeu? E eu evitei tudo isso. Até que eu cheguei na minha terceira tentativa de suicídio, com 15 anos, né? Então, depois da minha terceira tentativa de suicídio, eu fui procurar um médico. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com um psiquiatra. Só que o remédio que ele me passou não fazia efeito nenhum, minha gente. Não, eu não sentia efeito nenhum. Não resolvia minha ansiedade, não resolvia, não amenizava o meu toque, não amenizava minha vontade de morrer, minha tristeza, minha angústia, não amenizava nada. Usar aqui o pincel para pó também, da Macrilan que eu comprei lá na Yes. E em mim era aquela tristeza profunda, eu era muito triste, uma angústia profunda, aquela infelicidade enorme, só que sem motivo. E às vezes eu procurava um motivo para isso, para ter isso, só que eu não encontrava. Eu tinha casa, eu tinha escola, eu ainda era muito jovem, eu sempre tive a noção, entendeu? Que eu nunca tinha sido rico, mas não me faltava nada. Não tinha motivo para eu ter depressão. Era isso que mais me doía, porque, por exemplo, se eu sabia que tinha gente que ficava muito triste, ou então que sentia muita angústia, é, por causa que ou perdeu algum parente, ou então tem algum problema no trabalho, tem problema no casamento, tem problema com os filhos, né? Só que eu não tinha nada disso, minha gente. Eu não tinha nada, não tinha nada, 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 nada disso. E eu sentia uma angústia enorme. E a depressão em mim, ela era isso. Ela era a, aquela tristeza profunda que eu não sabia de onde era que vinha e ela ficava dentro de mim sempre, entendeu? Eu conseguia conversar, eu conseguia sair, tanto é que quando eu contava pra alguém que eu tinha depressão, o povo dizia: "Hoje você tem depressão nada, você ri, você sai, você estuda, você trabalha, você faz tudo". E era difícil até pra convencer os outros que eu tinha depressão. Agora a paleta de contorno que eu também comprei lá na Yes, é essa daqui, ó, a RK. Então, aí era muito difícil de eu dizer para as pessoas que tinha depressão, porque ninguém acreditava que eu tinha depressão, justamente por isso. E a depressão em mim, como eu falei, era aquela angústia e eu conseguia saciar, mas eu não conseguia matar, por exemplo, sede, entendeu? Hoje em dia a depressão para mim, ela é justamente como se fosse sede. Então, por que que eu associo a depressão à sede? Porque eu não consigo matar, eu consigo saciar. Por exemplo, você, digamos que você está em casa e lhe dá sede, e você vai lá e você bebe água e sacia. Só que tem momentos que, por exemplo, você vem de uma caminhada, ou então você está correndo no sol e lhe dá aquela sede desesperada que você quer desesperadamente beber água, ó, por exemplo. Eu tô com água aqui para quando eu ir precisando eu ir bebendo, mas vai chegar aqueles momentos, depois de um exercício que eu fiz, que essa sede vai aumentar. A mesma coisa a depressão. Ela fica comigo lá direto, entendeu? Só que tem aqueles momentos que ela dispara e sem motivo nenhum ou com algum motivo. E geralmente quando você tá com muito forte, que você já vê aquela angústia muito forte, por exemplo, não precisa ser um motivo forte, digamos que cai um copo, quebrou o copo, então você já quer morrer, já quer se matar, já quer se suicidar, tudo isso que é derivado da depressão. Esse pincel também eu comprei lá na IES, da Macrilan, e é para contorno, vou fazer agora o contorno no rosto. E depois disso, minha gente, cheguei aos 20, ainda com essa tristeza, e eu tentei outros médicos. E nada. Cheguei aos 25 e nada. Eu só percebia que a minha ansiedade piorava e a minha vontade de morrer também piorava, o meu isolamento também piorava. Até que
me indicaram uma neurologista. E eu fui para neurologista e eu fiquei 7 meses com a neurologista, até que ela disse, ó, a gente vai ter que fazer o trabalho conjugado. Vai ter que ser. Vai ter que ser o psiquiatra, o psicólogo e a nutricionista. E foi isso que eu fiz. Eu procurei um psiquiatra, um psicólogo e um nutricionista. E, a relação com a neurologista ela era assim. Eu ia, fazia consulta e ela só me passava o remédio. Ela nunca me pediu um exame de sangue, ela nunca me pediu nada. Tudo que eu recebi era baseado no que eu contava a ela. E a minha vida toda, os únicos que me pediram exame de sangue foram as minhas nutricionistas. Então foi montado, né, um esquadrão para ver se resolvia o meu problema. A psicóloga já tinha me desencantado, dizendo que o toque não tinha cura, mais uma vez, né? A gente quer crer que Deus cura, né? Mas segundo a medicina, ainda não tem cura para o toque e tentavam controlar minha depressão. E minha relação tanto com a neurologista quanto com o psiquiatra era essa. Eles passavam um remédio, eu comprava, chegava no retorno, não fazia efeito, trocava. E nisso eu mudava muito de peso, minha gente. Tinha aquele efeito sanfona enorme. E eu sofria demais com isso. Eu engordava, eu emagrecia. E eu cheguei até a me queixar com o meu psiquiatra. Eu peguei e disse: esse remédio que você tá passando pra mim, ele dá muita fome. Esses remédios, eles dão muita fome. E tipo, fome de doce. E não é uma fome normal, é um desejo como se fosse um desejo de grávida, entendeu? Você quer comer doce, você fica desesperado para comer doce. É aquela coisa que é desesperadora. E ele só me dizia assim: você tem que resistir. É como, minha gente, se alguém lhe desse uma anestesia e dissesse: não, você tem que resistir, você tem que ficar acordado. Não tem como resistir ao medicamento, entendeu? E tinha medicamento que dava muita fome, alguns tiravam a fome, alguns davam vontade de fazer xixi, alguns prendiam, e ao mesmo tempo eu tinha que estar indo ao banheiro de 10 em 10 minutos e esperar 5 minutos para poder o xixi sair, entendeu? E geralmente todos, quando eu digo todos assim, em sua maioria, eles tiram libido sexual. Então, a vontade de fazer sexo praticamente some. Some tudo. Pelo menos em mim. Essas foram a reação que deu em mim. E e com alguns amigos que eu conheço que têm depressão, dizem a mesma coisa. Então, minha gente, é meio que é só isso, né? Só fazer aquela pelezinha, eu não faço olho, não faço nada. Então, só para finalizar. E as relações que eu tinha tanto com a neurologista quanto com o psiquiatra era isso. Eles passavam remédio, não dava certo, não diminuía a minha ansiedade. Eu tinha todos os efeitos colaterais do remédio, como eu falei. Eu tinha muita vontade de comer doce, baixava o libido sexual, tinha remédio que me dava muita vontade de fazer xixi, remédio que prendia, mas nenhum, entendeu? Nenhum amenizou a minha ansiedade, nenhum amenizou a minha depressão, nenhum controlou o meu toque. Eu não tive melhora nenhuma com remédio. E todos eles, a maioria, aumentavam o meu peso. Era raramente um remédio que eu tomava que eu conseguia emagrecer. Mas todos eles refletiam no meu peso. Então, além de eu estar lidando com a depressão, além de eu ter que ter aquela tristeza provinda da depressão, eu tinha aquele preconceito com peso. Então, aí essa última médica que eu fui, ela disse: ó, eu tô passando pra você todos os remédios que são novidades, entendeu? É porque eu evito muito falar dos nomes dos remédios aqui e também falar dos nomes dos profissionais, mas ela falou que estava passando todos os remédios que estavam saindo agora no mercado, nenhum fez efeito. Aí
Antigamente eu chorava bastante, eu conseguia chorar e desabafar, mas devido aos remédios eu não consigo mais chorar, eu fico um pouco sem emoção, mesmo na igreja. Quando eu ia na igreja eu conseguia chorar bastante, mas agora eu também não consigo. Dói, fico triste, mas não consigo sair nada. Não consegue sair nada de choro. E chegou um tempo que a minha psiquiatra ela falou, a gente já usou de tudo. A única coisa que eu posso repassar pra você agora vai ser o tratamento com eletrochoque. Aí você fica assim histérico, né? Só que eu entrei na internet e eu vi que o tratamento com eletrochoque ele é usado principalmente em grávidas que não podem tomar o remédio controlado e estão com depressão, entendeu? Então, em relação a remédio ingerido, em mim nada fez efeito. A única coisa que faz efeito é o que eu continuo hoje, que é o remédio para dormir. Mas o próximo passo que eu vou fazer vai ser isso, vai ser eu tentar o eletrochoque. Então, minha gente, quem assistiu até aqui eu agradeço. E se você estiver vendo pelo YouTube, eu peço para você se inscrever no canal, para você curtir caso você tenha gostado do vídeo, caso você tenha gostado do conteúdo. E comentar se você tem depressão, se você sofre algum dos sintomas da depressão, se você conhece alguém que tem depressão, se você tem alguma dúvida em relação ao assunto, entendeu? Que eu possa responder. Se você quer me perguntar alguma coisa para eu responder no próximo vídeo, ou para responder até no comentário, entendeu? Sinta-se à vontade. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço a você e um beijão, tchau, tchau.